Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, hoje que se encontra no livro de Provérbios 19, a partir do versículo 2 e 3. A palavra de Deus aqui nos ensina a simplesmente uma coisa. Ela quer dizer assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. No versículo 3 nós temos aqui assim o que Deus fala conosco. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o nosso Senhor. Até aqui, meus irmãos. A palavra de Deus hoje, ela nos mostra, aqui no versículo 2, o agir sem pensar. Hoje nós temos muita coisa sendo agredindo o ser humano, muitas coisas sendo exposta hoje no meio de nós, tudo por culpa de fazer as coisas por meios próprios. Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu posso, eu faço aquilo que eu desejo. E muitas vezes o desejo, ele nos traz simplesmente a cair, simplesmente a ser derrubado. E a consequência disso tudo é que nos traz hoje. Temos grandes doenças no nosso meio, temos grandes coisas ruins propagando no meio do ser humano. O agir sem pensar, ele traz dor, ele traz sofrimento para a família, sofrimento para as pessoas que amam aquele que faz as coisas sem pensar. Isso que eu estou falando, irmão, o agir sem pensar, que muitas vezes a gente toma atitude porque nós achamos que aquilo é importante, que aquilo é bom, mas sem consequência nenhuma, sem consciência, sem propósito nenhum, simplesmente porque eu fiz, porque foi o meu agir. E o nosso agir, muitas vezes, ele nos derruba. O nosso agir, muitas vezes, ele traz coisas que não é significativa para nós e acaba afetando as pessoas que estão do nosso lado. E a consequência disso tudo é morte. Muitas vezes nós fazemos e persistimos naquilo que nunca vai dar certo e que nunca deu. E ainda diz mais, né? Quem se apressa erra o caminho. O caminho. Qual é o caminho que o irmão tem seguido ultimamente? Qual é o caminho que você tem andado ultimamente? É o caminho que você pode pisar com certeza? É o caminho que você pode simplesmente falar, eu vou por esse caminho? Não. O agir sem pensar, ele nos coloca em caminhos incertos. Caminhos que nós não podemos seguir e caminhos que não são para nós prosseguirmos. Errar o caminho muitas vezes é tomar uma atitude simplesmente sem consulta daquele que nos ensina a andar sempre no caminho certo, que é Deus. O ser humano, ele tem desejo, ele tem vontade própria. E muitas vezes nós temos que ser domado para que não deixamos que essa vontade própria, que esse desejo da carne não prevaleça mais do que o Espírito de Deus que está no meio e que está dentro de nós. E quando isso acontece, nós erramos o caminho. Irmãos, a palavra de hoje aqui no versículo 1, ela nos ensina a andar, nos ensina a persistir naquilo que Deus coloca nos nossos propósitos. E muitas vezes nós deixamos de seguir tudo aquilo que é de Deus simplesmente por causa do desejo, do caminho que nós mesmos escolhemos, sem Deus estar junto de nós, sem colocarmos Deus no caminho, porque junto de nós Deus sempre está. É nós que temos que colocar Deus no nosso caminho para que nós não erramos o caminho. E atitude, nós falamos aqui de agir sem pensar não é bom. É Deus falando conosco.
Primeiro nós temos que analisar. Primeiro nós temos que somar. Como é que eu vou comprar uma coisa que custa 10 mil se eu só tenho 5 mil? Isso tudo gera um pensamento, isso tudo gera um caminho. Se eu colocar o propósito de Deus, que é, primeiro, pensar, agir, pensar, eu vou caminhar no caminho certo, eu não vou errar o caminho. Se eu não colocar o agir no pensar, eu não vou fazer nada de concreto. Porque se eu agir sem pensar, eu vou tropeçar e eu vou errar o caminho. E caminho que eu tropeço não é caminho bom. Caminho bom é aquele que eu caminho sem tropeçar. E a nossa consciência, ela é nossa. Aí eu pergunto aqui, quem é culpado disso tudo? Muitas vezes nós não admitimos que nós erramos, nós colocamos a culpa em outras pessoas porque simplesmente agimos sem pensar. Na hora de falar com alguém, na hora de conversar com alguém, na hora de apaziguar uma situação que precisa de paz, nós temos que primeiro pensar antes de agir. No meio cristão, existe essa norma que Deus nos ensina, primeiro pensar para depois agir. Jesus Cristo nos deu esse exemplo quando levaram aquela mulher que adulterou na frente deles, os grandes, os maiores, que eram os idosos, os que sabiam da palavra de Deus, que sabiam o que significava, mas não distorciam as coisas do jeito dele, que eles levaram aquela mulher e simplesmente falaram assim, jogaram ela no chão perante Jesus Cristo e falou: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, o que tu vai fazer com ela? Jogaram simplesmente a situação para Jesus Cristo. Jesus Cristo continuou escrevendo no chão porque ele estava ali ensinando aquele povo o que nós estamos falando aqui agora. Primeiro pensar para depois agir. Jesus Cristo pensou. Jesus Cristo, na minha concepção de estudo dessa palavra, Jesus Cristo orou primeiro a Deus, significa que ele pensou antes de agir, para que ele tivesse uma resposta concreta para aqueles homens. Que na verdade o significado daquela mulher estar ali seria para acusar Jesus Cristo, queriam uma acusação, queriam ter alguma coisa para acusar Jesus Cristo. Por isso levaram essa mulher adúltera aos pés dele. E agora, Senhor, porque na lei de Moisés, quem adultera tem que ser apedrejado, tem que ser morto à pedrada. E Jesus Cristo, pensando, cansou aqueles homens, deu uma resposta bem depois do que eles perguntaram, que insistiram, me parece, várias vezes, perguntando: e aí, Senhor, qual é a tua resposta? O que tu faria no nosso lugar? E Jesus Cristo simplesmente levantou, porque ele estava sentado, consertou-se, fez posição, porque ele já tinha a resposta certa. Jesus Cristo já poderia agir. Ele simplesmente disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha só, irmão. Quando a culpa era para cair sobre Jesus Cristo coloca eles nas próprias culpas deles. Quem é que não tem pecado? É fácil acusar o pecado um do outro, mas quero ver quem admite que é pecador e que tem seu pecado e que vai viver no pecado, mas sendo consertado apenas pelo perdão de Deus, que é o arrependimento. Então o que eu estou falando aqui é que até Jesus Cristo, antes de agir, ele pensava. O homem de Deus nos ensina que é o Filho. O homem de Deus, ele não pode agir de qualquer jeito. Ele primeiro tem que pensar para depois agir, para que não erre o caminho. Porque, irmão, depois que a gente erra o caminho, para voltar e consertar é muito difícil. E aqui no versículo 3, a falta de juízo é que faz a pessoa cair na desgraça. E, no entanto, ela põe a culpa em Deus, o nosso Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu não tenho como fazer nada na minha vida, eu estou me encontrando num poço de lama, eu não consigo me levantar. E quem é o culpado?
É Deus que não tem culpa nenhuma, porque Ele nos ensina a andar no caminho certo. Ele nos ensina, antes de tropeçar, Ele nos ensina primeiro a andar. Se você não sabe andar, como é que você quer correr? E quem erra tem sempre que arrumar um culpado, né? Quem acusa tem sempre que arrumar um culpado. E Deus é culpado dos nossos erros? Não, irmão. A Bíblia é bem clara. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir o caminho de Deus. Se nós seguirmos o caminho de Deus, primeiro pensar para depois agir, nós não vamos ter problema em ter que pensar. E agora, hein? Eu coloco a culpa em quem? O ser humano é danado para isso, né? Eu não fiz isso não. Eu não falei daquele jeito não. É isso que Deus está falando aqui, irmão. Arranjar alguém para ser culpado das nossos problemas, das nossas coisas erradas, é o agir sem pensar que causa todos esses problemas na vida do ser humano. E o ser humano sábio, ele tem que aprender com quem sabe. Aprender a ter cuidado naquilo que fala, aprender primeiro a ouvir para depois falar, que geralmente você mal ouve uma palavra, você já quer dar resposta. Não, irmão. Aí é que está o nosso erro. Aí é que está o nosso erro. Baseamos naquilo que eu acabei de falar, que Jesus Cristo, quando foi levado aquela mulher adúltera aos pés dele, ele primeiro pensou para depois dar resposta. Nós, humildes seres humanos, simplesmente achamos que somos o bambambam da história e damos a resposta daquele jeito que nós achamos que é bom. Não importa se nós vamos ofender alguém ou não, mas a resposta vem. Por quê? O contrário de que nós estamos aprendendo, o agir sem pensar. Primeiro pensamos para depois agir. E vamos daremos um exemplo aqui. Para construir uma casa, primeiro tem que se pensar em tudo, né? Pensar na fundação, que é o principal, que são os pés, tá? A fundação nada é mais do que os pés da casa. Chama até sapata, né? Antigamente se chamava sapata, hoje se fala só em fundações. Até a casa precisa de sapata para permanecer firme. E antes que coloque a sapata na casa, o pedreiro tem que pensar bastante em achar um alicerce bem firme para que ela não caia. Então, irmãos, primeira coisa, o agir. Pensado, ele primeiro faz você pisar em coisas firmes, em terras firmes, na rocha. E eu estou querendo dizer o quê? A palavra de Deus está nos ensinando o quê? Que primeiro, a rocha que nós temos que alicerçar é na palavra de Deus, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Aqui em Provérbio 19 nós estamos aprendendo o quê? No versículo 2 e 3. Primeiro pensar para depois agir. Para construir, primeiro nós temos que analisar os pontos, onde vai encaixar cada peça. E na vida humana não é nada diferente do que nós estamos falando aqui. Para se aconselhar alguém, irmãos, para dirigir um trabalho de Deus, primeiro ele tem que ser pensado, estudado, orado, clamado a Deus para que Deus nos dê a resposta daquilo que nós queremos. E mais, né, ainda fala, né? Se o meu povo, que chama por mim, orar, clamar, ele ouvirá e sarará a nossa terra, não é, irmão? Sarará o nosso país, que é a nossa terra. E muitas vezes nós damos pouca importância para isso tudo. Nós não deixamos que isso penetre no nosso coração. E a falta de juízo muitas vezes nos leva a não pensar e simplesmente agir. E muitas vezes, né, o desprezo de tudo aquilo que nós fazemos, que nós falamos, nos deixa pisando em coisas
fracas, em coisas que nós devemos não pisar em areia. E o nosso alicerce tem que estar sempre apoiado, tem que estar sempre firme em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Que primeiro, antes de dar a resposta para aqueles homens, os doutorados na lei, que pensavam que sabia muito mais do que todo mundo, e na verdade eles sabiam bem menos. Eles primeiro, Jesus Cristo analisou, Jesus Cristo olhou a situação, Jesus Cristo primeiro pensou antes de agir. O Filho de Deus pensou antes de agir. E o ser humano fraco, que escorrega, que precisa ser levantado por Deus, simplesmente não pensa, só age. E a vida é feita de pensamentos, irmão. Na hora de nós subirmos no púlpito para nós falarmos uma palavra, para nós falarmos de Deus, primeiro nós temos que pensar em ser usado por Deus. Será que eu estou sendo usado por Deus? Esse é o grande pensamento que o profeta de Deus tem que ter na sua vida. O primeiro, pensar antes de agir. Irmãos, claramente falando, primeiro nós temos que pensar antes de falar, porque senão nós vamos só arrumar problemas. E a palavra de Deus nessa noite, ela nos conforta com uma grande luz, com uma grande visão daquilo que nós estamos procurando nesses dois versículos, que é simplesmente o pensar que o ser humano não tem essa capacidade, não. O ser humano primeiro age para depois pensar. O ser humano primeiro faz para depois perguntar, tá certo? Não, irmãos. Você tem que começar a fazer certo desde o início. Se nós somos instruídos, se nós temos a vida, o livro da vida nas nossas mãos, por que nós vamos errar primeiro para depois acertar? Não existe essa lógica na lei de Deus. Primeiro pensar para depois agir. Deus nos ensina desse jeito, não tem que ser de outra forma, nem para mim, nem para você, para nós. Deus nos ensina dessa forma. Primeiro pensar para depois agir, para não errar o caminho. Você não chega a Petrópolis, indo para o centro de Petrópolis, o centro da cidade de Petrópolis, indo para Itaipava, não. Você não chega ao Rio de Janeiro, indo para Juiz de Fora, não tem lógica. Então você não tem que pensar para chegar em cada lugar, você não tem que pensar, então, para fazer todas... Por isso que nós estamos vendo aí, irmãos, nessa vida, o ataque de um com o outro, brigas, assassinato, porque tudo faz o agir sem pensar. Morte, acontecendo morte entre irmãos, entre marido e mulher, entre pai e filho, por causa da falta do que Deus está falando conosco. O agir, a falta primeiro do pensar, porque o agir está aí. A ação, o agir, irmão, nada mais é que uma ação. A ação sem pensar é desgraça, que está falando lá no versículo 3. Em Provérbios 3 está falando. Tudo isso que nós estamos falando aqui está na Bíblia. E nós não podemos errar jamais o caminho. Nós temos que simplesmente acertar. Deus não nos ensina a errar. Deus nos ensina a acertar. Não é mentira. O agir sem pensar faz que nós erramos o caminho. Então significa que Deus nos ensina só a acertar. O professor, quando vai ensinar matemática na aula dele, o professor de matemática, ele ensina o quê? A acertar. Então tudo na hora ali você não tem que primeiro pensar para depois agir, colocar no papel.
É a mesma coisa em cada ação da nossa vida. É a mesma coisa em cada ação. Eu vou me arrumar para ir para a igreja. Primeiro, nós nos arrumamos para depois nós sairmos para a igreja. É uma ação, meu amigo. É uma ação, minha irmã. Então, se nós analisarmos tudo que nós fazemos na nossa vida, é o que está falando ali, o agir, ação pensada. Você não vai para a igreja de qualquer jeito, mal arrumado. Você primeiro se arruma, é um pensar. Você colocou sua roupa, colocou sua calça, o seu sapato, penteou o seu cabelo. E o agir é a saída para a igreja, porque você só vai depois que você está pronto, depois que você pensou, você agiu. Pensa bem, na hora de você fazer um arroz em casa, você primeiro coloca o óleo, coloca o tempero do seu agrado, depois coloca o arroz e a água. Nada vem diferente, porque foi tudo pensado, tudo colocado no seu devido lugar. Experimenta fazer tudo o contrário para ver se dá certo. Então aí que Deus está nos ensinando o quê? Tudo na vida tem que ser pensado antes da ação. Tudo na vida tem que ser pensado antes de nós fazermos. Primeiro pensar para depois agir. Irmãos, Deus está nos trazendo hoje um puxão de orelha. Rebeldia não funciona. Então aqui o que eu venho dizer para todos os irmãos, a palavra de Deus é bem clara. O agir sem pensar, ele faz que nós erramos o caminho. Significa o quê quando Deus fala que nós erramos o caminho? Que nós vamos tropeçar e cair, meu irmão. Nós vamos tropeçar e cair. Então, pensamento positivo. Aí eu vou ter que fazer isso aqui amanhã. Você está pensando porque você só vai fazer amanhã e pedir a Deus que Ele te dê vida para amanhã, que você possa fazer o que você pensou hoje e vai agir amanhã. Primeiro pensar para depois agir. A glória de Deus permaneça nos lares de todos os irmãos e que essa palavra seja entoada e colocada no coração de cada ser humano que tem o hábito de primeiro fazer para depois ver a reação. Porque fez sem pensar, fez sem agir. Fez porque só agiu e não pensou. Não dá certo. Primeiro pensar para depois ter uma ação. Que a palavra gloriosa de Deus penetre no coração de todos os irmãos. É o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu entrego a Ti, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. E a oração para que nós possamos encerrar essa palavra. Senhor e amado Deus, que Tu nos ensine cada vez mais, Pai, ter perseverança naquilo que nós estamos falando, que nós acreditamos, Pai. Primeiro pensar para depois agir. Grande palavra penetrada nos nossos corações, Pai. Obrigado por nos instruir, Pai, até caminhar, Pai, para que não tropeçamos e caímos, Pai. Senhor, e se cair, que a Tua mão esteja estendida para nos levantar, Pai. Senhor, abençoe todos os lares desse mundo, Pai. Que essa doença não possa atingir aquele que é Teu, Pai. Aquele que está no Teu caminho, que é obediente, Pai. Que nós possamos, Pai, Te entregar tudo aquilo que é Teu no Seu determinado tempo, Pai. Senhor, ouve nossas preces, Pai. Agiliza aquilo que nós temos Te pedido, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço cura para o mundo, Pai. Porque o mundo está precisando Te ouvir. Está precisando, Pai, dessa palavra que Tu colocou, Pai, para que nós possamos ouvir e refletir nela, Pai. Primeiro pensar para depois agir, Pai. Porque pensamento e ação andam junto, Pai. Mas jamais a ação pode estar na frente do pensamento, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tem feito no meio de nós. E assim nós agradecemos e Te entregamos, Pai, do fundo do nosso coração, esta oração e esta palavra, Pai, em nome de Jesus.